Você sabia que muitas pessoas têm algum diagnóstico relacionado à tireoide, mas nem sabem, porque não fazem exames, não têm um controle adequado e também uma autopercepção de reparar os seus próprios sintomas. Então isso é uma forma inicial de você detectar alguma disfunção no seu corpo, em especial a tireoide. Então hoje eu vou te mostrar nesse vídeo os principais sintomas que acometem os pacientes que possuem alguma disfunção na tireoide, seja hipotireoidismo, Hashimoto, Graves, nódulos ou até mesmo quem retirou a glândula. Então, para quem não sabe, meu nome é Felipe, eu sou nutricionista clínico e tenho uma vasta experiência com doenças autoimunes e disfunções na tireoide. É um grande prazer poder ajudar esse grupo de pacientes, porque eu também sou, além de nutricionista, um paciente de hipotireoidismo e Hashimoto. Eu costumo dizer que eu tive hipotireoidismo, porque o meu TSH hoje está entre 2 e 3, vai muito bem, obrigado. Mas isso não é de graça. Há 10, 11, 12 anos atrás não era assim. Eu não tinha um estilo de vida muito adequado e hoje, depois de aprender, estudar muito e desenvolver um método, eu fui melhorando o meu estilo de vida, fazendo ajustes especiais e isso fez com que eu melhorasse e não apresentasse mais sintomas, felizmente. Mas isso não é de graça, existe um passo a passo e o primeiro passo é a autopercepção, de olhar para si e perceber alguns sinais muitas vezes sutis. Então a gente aprender a olhar para dentro e aprender a interpretar esses sinais que o nosso organismo nos dá é o primeiro passo em direção à remissão. Então, só para fazer uma contextualização aqui, para quem não sabe, a tireoide está localizada aqui na região do pescoço, tem o formato de borboleta e, embora pequena, seja uma glândula pequena, ela está interligada a muitas funções importantes. Então ela é como se fosse um maestro do nosso corpo e ela rege muito do nosso metabolismo. Então isso demonstra a importância que a gente deve dar para essa glândula e, portanto, tratá-la da forma adequada. Um dos primeiros sintomas que aparece no paciente com disfunção na tireoide é a dificuldade de ganhar ou perder peso. Isso é muito comum e eu recebo quase todo dia no consultório essa manifestação clínica. Então fique atento a essa dificuldade aumentada de perder ou ganhar peso. Isso depende muito do metabolismo, tá? Tem muita gente que acha que o hipotireoidismo necessariamente todos vão ter dificuldade de perder peso. Não necessariamente. A grande maioria sim. Mas existem algumas pessoas que é exatamente o inverso. Tem hipo, mas tem dificuldade de ganhar peso. Tá? Então, o mais importante é você observar essa dificuldade de ganhar ou perder. Existe aí um sintoma. Tá? Essa é uma questão importante para você observar. Outro sintoma importante é a unha fraca. A mulher, principalmente a mulher, ela deixa a unha maior e ela começa a ficar quebradiça. Isso é um sintoma clássico de disfunção. Mesmo porque o nosso corpo, quando possui alguma urgência para ser sanada do ponto de vista metabólico, o nosso corpo ele foca a energia, especialmente celular, naquele problema, naquela disfunção, e negligencia, entre aspas, aquilo que é periférico, cabelo, unha e pele. Ou seja, se a gente ficar careca sem unha e com a pele seca, a gente não vai morrer por causa disso. Talvez a gente tenha um impacto estético, não vai ficar nada legal, mas não vai morrer por causa disso. Então o corpo deixa isso para segundo plano e vai resolver aquilo que é necessário com mais urgência. De uma forma bem didática, a explicação é essa, tá? Então, unha fraca. Fique atento à sua unha fraca e quebradiça. Outro ponto importante é o intestino vagaroso. O intestino lento é clássico para aquele indivíduo que tem algum problema na tireoide. E vai começando bem lento. O ideal é que você vá ao banheiro uma vez ao dia. E aí você começa a gradativamente piorar isso. Aí de vez em quando você não vai naquele dia, só vai no outro. Aí vai um dia sim, outro não. E quando você vê, se você naturalmente não tratar as causas do seu adoecimento, aquilo vai evoluindo. Então vai chegar ao ponto que você vai no banheiro 2 vezes por semana. O que é muito ruim, tá? Porque você vai se intoxicando. A gente ir ao banheiro é uma forma que o nosso corpo tem de excretar toxinas. Aquilo que não tem importância dentro daquilo que a gente ingere, o corpo dá um jeito de excretar. Então você está perdendo a oportunidade de excretar algo que não presta e está dentro do seu corpo. Então imagina, se você começa a não ir ao banheiro
com frequência, você começa a ficar intoxicado. E isso traz diversos prejuízos, isso não é legal, inclusive para o bom funcionamento da tireoide. Tá? Então atenção a esse sintoma também. Outro ponto são as alterações no sono. Então a tireoide começa a manifestar na nossa cognição. Então memória, sono, humor. Humor é clássico. Eu costumo dizer que é montanha-russa de emoções. Então uma hora você está lá, numa boa, não tem nenhum problema, está rindo, tudo maravilhoso, e de repente, um pequeno gatilho, um pequeno estresse, você explode, quase quebra tudo. Isso já aconteceu com você? Então, e depois no dia seguinte você faz uma autoavaliação e fala, caramba, foi um estresse, mas acho que eu reagi de forma aumentada. Então isso pode ser um desequilíbrio hormonal na sua tireoide que está afetando, inclusive, a sua cognição, humor, memória e sono. Então esses 3 fatores aqui são muito, muito comuns nos pacientes de tireoide. Então a memória também, já entrando nessa questão da memória, já aconteceu com você de você estar no banho, pega o shampoo, começa ali a massagear o couro cabeludo, passar o shampoo, você enxágua e aí alguns segundos depois você não lembra mais se você passou o shampoo. Aí você fala, caramba, será que eu usei o shampoo ou não? E aí você acaba fazendo de novo porque você não tem certeza, né? Porque senão o banho seria em vão, você não lavou a cabeça e estava programado para lavar. Então na dúvida você lava de novo. Ou então você sai do carro ou de casa, tranca o carro e sai e dá alguns passos e fala, será que eu tranquei a casa? Isso já aconteceu com você? Pois é, essas pequenas perdas da memória são muito comuns quando você tem uma tireoide desregulada. Então fique atento a essa parte cognitiva, tá? Batimentos irregulares, né? Taquicardia, isso é mais comum para o hipertireoidismo. Então repare nisso também, se há um aumento dos batimentos cardíacos, e isso pode ter relação com o hipertireoidismo, tá? Ou então mesmo o sintoma de rouquidão. Isso é muito comum quando há um nódulo, ou até mesmo o hipotireoidismo, ou quem retirou a glândula por algum momento ali, o cirurgião encostou ali na corda vocal, isso pode deixar alguma sequelinha. Ou o tumor, ele está um pouquinho maior do que era antigamente, e isso, por ser uma região muito estreita, e existem estruturas ali que, vamos dizer assim, é como se fosse um espaço muito pequeno, e está tudo muito à conta ali, não cabe mais nada ali. Então quando algo cresce, no caso um nódulo, por exemplo, isso pode estreitar ainda mais essa região e esbarrar em outras, como por exemplo as cordas vocais. Então a rouquidão é comum também. Não tão comum como os sintomas anteriores, mas acontece com alguma frequência. Outro sintoma muito comum, esse sim, é a sensibilidade ao frio ou ao calor, dependendo da estação do ano. Então agora que a gente está no inverno, por exemplo, entrando no inverno, é muito comum que aquele paciente ele tenha os pés e as mãos frios, até gelados. Então você vai deitar e às vezes o seu companheiro ou companheira não está com esse frio todo, né? E você está lá com 3 meias, cobertor, tudo fechado. E isso pode acontecer também na rua, e você está todo mundo sem casaco e você com casaco, sentindo frio. O ar-condicionado está até leve, todo mundo bem climatizado e você morrendo de frio. Sempre com casaquinho a tiracolo. Isso também é clássico dentro de uma tireoide desregulada. Fique atento também. Outro ponto importante, falando um pouco também da condição cognitiva, tem a ver com ansiedade e depressão. Então é muito comum, quando a tireoide está desregulada, você desenvolver uma depressãozinha ali, ficar mais melancólico, mais triste, por qualquer motivo, que você olha para trás e fala, não chorava por causa disso, eu não ficava triste por causa disso. E nesse momento, por estar disfuncional ali, você tende a uma depressão, e isso é muito comum também. Outra também é a queda de cabelo, que, como eu disse anteriormente, o corpo acaba dando prioridade àquilo que realmente importa, para funções vitais, por exemplo, dá atenção a isso, para sanar alguma disfunção, inflamação, etc. E o que é periférico, como cabelo, pele e unha, fica para segundo plano quando puder resolver, quando essas prioridades foram resolvidas.
Outro ponto muito comum é a menstruação irregular, seja por um fluxo intenso ou cada mês vem de uma forma. E essa menstruação irregular e muitas vezes intensa pode gerar outras consequências, como ferritina baixa, anemia, né? Então isso deve ser tratado em sua causa e não ficar só repondo suplementos relacionados a ferro. Mas isso é um papo para um outro vídeo, eu falo muito isso em consulta, porque parece que tem uma epidemia de anemia e baixa ferritina. E dessa forma, muita gente tem suplementado por conta própria, ou até mesmo sob orientação médica ou nutricional, mas não é assim que se trata a ferritina, a gente tem que tratar a causa, assim como todas as patologias e disfunções. Se você não trata a origem do problema, aquela manifestação ela tende a perpetuar. Tá? Outro ponto importante, comum, dentro dos sintomas, dos principais sintomas, é o inchaço, que tem a ver com o ganho de peso. Então a retenção hídrica também tem relação com a disfunção da tireoide. Tá? Então atenção a esse pequeno inchaço, retenção hídrica, que pode ter relação com a tireoide também. Dificuldade de concentração, mesma coisa, você não consegue focar na leitura, não consegue focar no trabalho, tudo aquilo que você vai fazer, rapidamente você perde o foco, e dessa forma é outra questão importante a ser observada. Pele seca, eu já disse também, periferia fica em segundo plano, cabelo, unha e pele. Pele seca, muito comum. E, para a gente encerrar, talvez uma das mais comuns, junto com ganho de peso ou dificuldade de ganhar peso, é o cansaço. A fadiga crônica é extremamente comum e muitas vezes tem relação a nível celular, a nível mitocondrial. Então não é só repor coenzima Q10, porque coenzima Q10 pode gerar ali um aumento da energia, e sim, ela vai atuar também a nível celular, mas existem várias formas de atuar a nível mitocondrial. Essa modulação intestinal e mitocondrial é extremamente importante e precisa ser bem coordenada e tratar de forma individualizada, ou seja, cada indivíduo é único, tem uma demanda, tem um histórico, uma genética, então não existe receita de bolo igual para todo mundo, tem que ser investigado para cada paciente e, se possível, personalizar a demanda ou os objetivos do tratamento desse indivíduo. Então, observar e relacionar a questão da fadiga, tireoide versus mitocôndria. Para quem não sabe, mitocôndria são as usinas, entre aspas, tá? As usinas de energia de cada célula, e a gente tem bilhões de células no corpo. Então, quando essas células começam a ficar disfuncionais, um dos primeiros sintomas a aparecer é o cansaço. Combinado? Agora, para encerrar, eu quero te contextualizar o porquê que na maioria das vezes isso acontece. Esses sintomas acontecem porque, primeiro, como eu disse, há uma disfunção na tireoide. Mas essa disfunção ela aconteceu porque o T4, que é o hormônio, é o pró-hormônio da tireoide, que se você toma um medicamento, levotiroxina sódica, Puran, Levoide, etc., esse T4 precisa ser necessariamente convertido em T3. E quando isso não acontece, você manifesta sintomas. Por quê? Porque o T3 é o hormônio ativo. Sem ele, você não tem um corpo adequado, no peso ideal, não tem cabelo, não tem unha, não tem pele saudável. Você também não tem energia, você não tem o intestino funcionando adequadamente. Você vai ter disfunções cognitivas, como eu disse, concentração, sono, memória, humor, tudo isso, sono afetado e todos esses sintomas que eu relatei aqui para vocês, que são os principais. Existem outras particularidades, tá? O inchaço também, etc. Então, observar essa principal conversão que é essencial para o nosso corpo, mesmo o indivíduo que não tem problema na tireoide, essa conversão precisa estar acontecendo da forma desejada. E quando ela não acontece, a gente manifesta sintomas, tá? E essa importante conversão, ela acontece especialmente no fígado e intestino, na maioria das vezes. Existem outras particularidades, como no baço, rins, até no músculo, mas principalmente fígado e intestino. Por isso que o tratamento das disfunções da tireoide não é só tomar um remédio. Muitas vezes, quando bem indicado, ele vai te ajudar muito, mas é preciso ir além.
você precisa fazer importantes ajustes nutricionais para que essa importante conversão aconteça da forma esperada. E como eu disse, no fígado e intestino, a gente precisa dar uma atenção a esses dois órgãos, desintoxicar, desinflamar, melhorar a absorção do seu intestino para que não só absorva melhor o seu remédio que você toma, o Puran, por exemplo, e também os nutrientes que você ingere. Até mesmo se você suplementa e não está absorvendo, existe uma condição, uma disfunção intestinal que precisa ser abordada. Muitas vezes, uma permeabilidade intestinal, uma disbiose. Então, tudo isso tem que ser investigado e tratado para maior assertividade no seu tratamento. Foi um prazer estar aqui com você. Se você tem interesse de ir além e saber todo o passo a passo, eu tenho um livro chamado Combo da Tireoide. Eu vou deixar aqui embaixo para quem tiver interesse de receber esse passo a passo completo. Ou se você quiser um acompanhamento individualizado, eu vou colocar aqui também um link para você fazer o seu agendamento da minha consulta online. Combinado? Primeiro você muda a sua alimentação e depois a alimentação muda a sua vida.